Que a paz do Senhor esteja com cada um de vós. Hoje a nossa primeira leitura vem nos falar exatamente sobre a forma como nós gastamos o nosso dinheiro, como nós usufruímos daquilo que é fruto do nosso trabalho. E sabemos que muitas pessoas fazem isso corretamente, principalmente aquelas pessoas que têm família e têm responsabilidades com a sua família. Então, todo o dinheiro que é conquistado através do seu trabalho, do seu suor e honestamente, ele deve ser aplicado de forma a ajudar a sua família a se desenvolver, cuidando daquelas pessoas que você assumiu a responsabilidade de cuidar. Então, a partir do momento em que você decide ter um relacionamento, se casar com alguém, você assume junto a responsabilidade de cuidar desta pessoa e cuidar do lar no qual você terá as responsabilidades que todos nós conhecemos, que é pagar as contas de luz, água, telefone, internet, entre uma infinidade de outras que sabemos que é muito difícil de pagar, porque às vezes trabalhamos muito, mas o que ganhamos não é suficiente para todas as contas. Então, a nossa palavra vem exatamente nos falar sobre isso. O nosso trabalho ele tem que ser direcionado principalmente a cuidar das necessidades básicas da nossa casa. Então, é claro que o que sobra nós podemos gastar com coisas diferentes, porém, que aquilo seja para o bem-estar de todos. Então, vou citar um exemplo sobre situações básicas da nossa vida. Água. Conta de água, conta de luz, conta de... Vamos por outra conta aqui, o aluguel, por exemplo, para quem mora de aluguel, prestação de casa para quem tem, a compra mensal que a pessoa tem que fazer para a sua casa, os remédios que tem que comprar para aqueles que precisam de cuidar da manutenção da sua saúde. Essas são contas básicas que você tem que colocar à frente, pagar primeiro, ter o devido cuidado de administrar muito bem esse dinheiro e assim não deixar faltar essas coisas básicas. Porém, existem contas secundárias que você pode ter, mas que você não deve ter como prioridade para a sua vida. Nós temos exemplos aí, às vezes, não para todas as situações, para algumas, às vezes telefone. A pessoa não tem necessidade de ter um telefone e tem pelo luxo que quer ter aquilo. Conta de internet, às vezes a pessoa não precisa e às vezes é um luxo para a vida da pessoa. Ou até mesmo é uma necessidade básica para a vida da pessoa, principalmente para aqueles que trabalham com isso, mas às vezes pagam valores terríveis em relação a essas prestações de serviço que não tem necessidade. Às vezes uma empresa oferece 10 vezes mais internet do que a outra, porém o valor também é um valor altíssimo e a pessoa paga por aquele valor altíssimo sem usar aquilo que ele está consumindo. Então, não há necessidade de fazer isso, não há necessidade de você tentar, às vezes, aparecer para as pessoas, só para dizer que você tem um plano de internet muito maior do que os seus vizinhos, os seus amigos, os seus parentes. E geralmente as pessoas fazem isso só para poderem aparecer e assim aproximar do pecado, que é a vaidade, o orgulho, a vontade de ser melhor do que o outro. E isso é pecado. Então, a nossa palavra de hoje vem nos falar exatamente sobre deixarmos de nos preocupar com a vida dos outros, a focarmos nas nossas necessidades, nos nossos compromissos com a nossa família e pagar corretamente tudo aquilo que você tem e assim administrar aquilo que você ganha para o bem da sua família e da prosperidade em cumprir os mandamentos de Deus. Se você recebe o seu salário e começa a jogá-lo fora de forma errada, é o que vem nos mostrar a nossa leitura de hoje, você está cometendo pecados. Vou dar exemplos para que você possa compreender facilmente. Aquelas pessoas que assumem para a sua vida a responsabilidade de ter uma família, ela tem
as necessidades básicas de contas para poder pagar, como havia citado. Porém, às vezes as pessoas preferem assumir primeiro os desejos pessoais dela e não pagam as contas básicas que deveriam pagar. Exemplos que a gente pode dar são bebidas alcoólicas, que as pessoas gastam dinheiro desenfreadamente comprando e às vezes deixa de pagar uma conta de luz porque vai empurrando com a barriga para frente para poder pagar depois, mas não abre mão da sua bebedeira. Outros vícios, a gente sabe muito bem, há vários vícios em relação a isso. Vícios como cigarro, bebida, drogas e assim por diante. As pessoas acabam colocando na frente esses vícios do que as necessidades básicas da casa. É claro que existem pessoas que pagam todas as contas direitinho, assumem as responsabilidades e aquilo que sobra que ele gasta com esse tipo de vício. É certo? Não é certo, porque o vício é pecado. Então, você tem que investir aquilo que você ganha com coisas que irão beneficiar o seu corpo, irá beneficiar a sua família e aquilo que você assume para o respeito com os mandamentos de Deus. Vou explicar isso agora através da palavra nossa, que diz o seguinte. A leitura do livro do profeta Isaías, que diz: por que gastar dinheiro com outra coisa que não o pão? Ou seja, as suas necessidades básicas, aquilo que você precisa para comer, para poder ter uma água para tomar banho, fazer um alimento em casa, para poder, às vezes, trabalhar, tendo a internet ou um telefone em casa, para poder trabalhar e adquirir recursos e dinheiro para poder comer. Para quê? Então seria isso. Para quê? Por que gastar dinheiro com outra coisa que não o pão? Desperdiçar o salário, senão com satisfação completa. A satisfação completa é obedecer os mandamentos de Deus. Então o gasto daquilo que você ganha tem que ser direcionado exatamente com o pão de cada dia, com aquilo que faz você sobreviver, com aquilo que lhe dá saúde, com aquilo que dá manutenção na sua casa, na sua família. Mas jamais gastos direcionados a vício, a coisas erradas, prostituição. Às vezes até mesmo tem pessoas que têm coragem de acumular riquezas para poder comprar bens desnecessários. A gente sabe muito bem disso. Às vezes a pessoa pode ter um bem muito comum que as pessoas às vezes compram e nem dão conta de mantê-lo, é um veículo. Pessoas que às vezes poderiam ter um carro popular, até mesmo completo, com todos os recursos que a gente conhece muito bem, por um preço acessível, mas preferem comprar um carro luxuoso, às vezes 5 a 10 vezes mais caro do que aquilo que é realmente necessário para ele. E olha que às vezes a pessoa nem tem condições para ter esse tipo de recurso e acaba assumindo esse tipo de problema para a vida e perdendo até mesmo a paz, porque Deus nos convida a viver a paz. Mas tem gente que gasta o seu dinheiro de forma a tirar a própria paz. Isso são pessoas que não sabem administrar corretamente aquilo que ganha e não dão valor ao suor do seu trabalho, aquilo que ele tanto lutou para conseguir e acabam gastando de qualquer maneira. É claro que a gente deve respeitar as pessoas que fazem essas escolhas dentro do nosso contexto cristão, escolhas erradas, mas podemos sim orientar essas pessoas da forma correta, mas se elas desejarem manter-se daquele jeito, a gente tem que respeitar e a gente tem que compreender que elas têm esse livre-arbítrio por parte de Deus e que nós, como filhos de Deus, imitadores e sendo a imagem e semelhança de Deus, temos que dar a elas também o direito de trilharem esses caminhos que a gente sabe muito bem que não são os melhores, porque irá tirar a paz dessa pessoa. Vamos ouvir agora uma reflexão do nosso Salmo Responsorial. O nosso Salmo Responsorial de hoje nos traz o seguinte refrão: vós abres a vossa mão
e saciais os vossos filhos. Com relação a abrir a nossa mão, é em relação à nossa caridade, à nossa capacidade de ajudar o próximo. E nós podemos muito bem ajudar as pessoas abrindo a nossa mão não só com dinheiro, mas sim com os nossos comportamentos, dando ajuda às pessoas através de uma orientação, ajudando as pessoas, às vezes até mesmo no dia a dia, nas necessidades básicas. Um exemplo é mutirões que as pessoas fazem para ajudar as pessoas, doando um alimento, até mesmo com dinheiro, fazendo a ajuda, às vezes investindo em uma instituição de caridade, ajudando um lar dos idosos e assim por diante. Porque todas essas pessoas precisam da nossa ajuda. E o problema é que às vezes as pessoas olham tanto para o seu umbigo e esquecem que existem pessoas nesse mundo que são incapazes de gerarem recursos porque já chegaram a uma situação que não podem mais trabalhar, lutar para conquistar as coisas. Às vezes as pessoas adoecem e alcançam sim a sua aposentadoria, porém aquela aposentadoria mal dá para comprar os remédios que aquela pessoa precisa. E vivem ali praticamente vegetando no fim das suas vidas em base de remédios e do pouco que sobra às vezes para comer, às vezes simplesmente um arroz com feijão, porque é o que sobra para eles. Então nós precisamos de ter esse olhar crítico para poder ajudar pessoas assim. Às vezes uma caixa de leite que você doa para alguém faz uma diferença grande para aquela pessoa que está recebendo. Quantas pessoas hoje, nesse exato momento, estão passando necessidade e não têm o que comer? Ainda mais nessa situação na qual nós estamos passando pela pandemia, onde muitos pais de famílias, muitas mães acabaram perdendo seus empregos e estão correndo atrás para conseguirem, às vezes, um prato de comida não para elas, mas para os filhos. Quantas pessoas estão passando essas necessidades? E a nossa palavra vem nos falar: vós abres a vossa mão e saciai os vossos filhos. Essas pessoas que às vezes nós não vemos e não assistimos, estão precisando da nossa ajuda e nós somos responsáveis em ajudá-las, porque somos filhos de Deus, somos irmãos uns dos outros. Muitas vezes a gente pega o nosso salário e gasta ele desenfreadamente com coisas desnecessárias, sendo que poderíamos ajudar alguém com aquele mesmo dinheiro a matar a fome de um filho de uma pessoa que está necessitado. Quantas pessoas, às vezes, no mesmo dia, gasta 20, 30, 40 reais, até 50 reais com bebidas alcoólicas e não tira um centavo para poder ajudar uma pessoa necessitada. Todos os dias sobrevive consumido pelos seus vícios, mas é incapaz de ajudar o seu irmão. E pior, se diz ser um cristão. Aquele que é cristão, ele se preocupa com o próximo. É claro que nem todos poderão fazer isso. Muitos de nós somos pessoas que temos as mesmas dificuldades de outras. Às vezes o nosso salário mal dá para pagar as nossas contas. Mas aqueles que vivem gastando o seu salário de forma errada, se analisarmos muito bem, se ele não gastasse de forma errada aquilo que ele ganha no seu dia a dia através do seu trabalho e seu suor, sobraria para poder ajudar o próximo. Então, se você fuma, faça as contas mensais de quanto de cigarro você gasta para você ver quanto você poderia ajudar o seu irmão no final do mês. Se você bebe, faça a conta mensal de quanto você gasta por mês com bebedeiras para ver quanto você poderia ajudar o seu irmão no final do mês. E assim por diante. Todas as contas que são supérfluas, que são desnecessárias, aquilo que você gasta a mais do que você precisa. Faça conta disso e observe quanto você deixa de ter como lucro na sua vida para poder ajudar o seu irmão. Então, às vezes a gente reclama demais, sendo que a gente
não faz a nossa parte para poder ajudar o próximo. Então, se você trabalha, pega seu salário, paga suas contas em dias, é honesto com as pessoas, oferece à sua família o conforto necessário e não sobra nada, é compreensível. Agora, se você só praticamente pega aquilo tudo que sobrou e investe em coisas que é desnecessária, você está deixando de ajudar o seu próximo, não está vivendo o salmo responsorial de hoje, porque está deixando de ajudar as pessoas, porque está consumido pelo pecado, consumido pelo seu vício. Então, o salmo de hoje é: vós abres a vossa mão e saciais os vossos filhos. Você pode sim abrir a sua mão, desde que você pare de gastar de forma errada e de forma desenfreada. Mas se você sabe conduzir a sua vida sem se prender aos pecados, parabéns, mesmo que você não possa ajudar. Já é um grande passo para aquelas pessoas que é cristão. Voltando a dizer sobre aqueles que não fazem isso e não querem mudar os seus comportamentos, a gente deve respeitar. As pessoas têm o direito de fazer as escolhas certas e erradas para a sua vida. Não nos cabe achar o que é melhor para a pessoa. Nós temos que orientar, mas não induzir, forçar, querer cobrar da pessoa aquilo que ele não quer ser. Ele tem que ser por livre e espontânea vontade. Ou seja, que você procure Deus pelo amor que você sente a Ele. Mas infelizmente muitos de nós só procuramos Deus pela dor que nós sentimos. Então, ajude o próximo, faça a sua melhor parte. Se você não puder, é compreensível se você estiver fazendo sem cometer pecados, mas se lhe sobra um pouco, faça o possível para ajudar as pessoas. Se você é um pecador, quer mudar a sua rotina, faça aos poucos também. A gente não muda as rotinas da noite para o dia. Ninguém para de beber da noite para o dia, ninguém para de fumar da noite para o dia. Basicamente, você precisa se disciplinar aos poucos para poder alcançar aquilo que deseja. Vamos ouvir agora uma reflexão da nossa segunda leitura de hoje. Nossa segunda leitura vem nos trazer uma pergunta muito importante para todos nós. A pergunta é a seguinte: quem nos separará do amor de Cristo? É claro que nós sabemos que a única coisa que pode nos separar do amor de Cristo é a desobediência. E a desobediência é o pecado. Então, todas as vezes que nós desobedecemos alguma regra de Deus, nós cometemos um pecado. E cometendo um pecado, nos separamos do amor de Cristo. Então, basicamente é isso. É muito fácil responder essa pergunta. Agora, se você está diante dos caminhos de Deus, se você serve a Deus de todo o coração, tem uma estrutura sólida nos seus comportamentos e nos seus pensamentos, nada poderá te abandonar do amor de Deus, te afastar do amor de Deus, te separar do amor de Deus. É você que tem que assumir isso para a sua vida. São convicções que as pessoas têm na sua vida. Então, tem pessoas que acreditam tanto no amor de Deus, vivem tanto o amor de Deus, que aquilo é como o ar que elas respirassem. Que se não fizesse aquilo daquela forma, poderiam se sentir sufocadas. Então, é assim que nós temos que assumir os compromissos com mandamentos de Deus, como algo sólido. Todos nós temos as nossas convicções, nós temos as nossas exigências diárias, e as nossas exigências têm que condizer com aquilo que Deus nos convida a viver. Então, escolha uma forma melhor de você respeitar os mandamentos de Deus, buscando sempre coordenar as suas atitudes diárias. Como eu te diria melhor, tudo aquilo que você faz no seu dia a dia, que você pudesse fazer uma reflexão sobre aquilo e tentar mudar às vezes certos comportamentos para que eles pudessem condizer com os mandamentos de Deus. Então, se você detectou
que algo está errado, está desobedecendo os mandamentos de Deus, mude esse comportamento de forma que todos os dias você vai ter que repetir e se policiar, cuidando daquilo que você deseja fazer para não ser um pecador. Exemplos, a gente pode citar uma infinidade deles. Vou dar um exemplo sobre um que nós estamos falando hoje, são os vícios. Se você gosta de beber bebidas alcoólicas, a gente sabe que o vício é um pecado. Então, você vai assumir para a sua vida um compromisso de afastar-se disso e dia após dia vai diminuir gradativamente o consumo da bebida até chegar no dia que você vai dizer: eu não quero isso mais para a minha vida. Assumindo isso, aceitando isso para a sua vida, que seja um valor sólido. Mesmo que alguém chegue para você e te ofereça um copo de bebida, você irá recusar, porque você sabe que o seu respeito pelo amor de Deus e pelos mandamentos de Deus é muito maior do que a vontade de beber um copo de bebida. Mesmo que você vá num ambiente onde há pessoas bebendo, onde todos estejam bebendo, você não irá beber porque você tem valores sólidos para você. Mesmo que as pessoas digam que você é careta, que você não sabe acompanhar a atualidade, isso não irá mudar os seus valores. E é exatamente sobre isso que a nossa segunda leitura vem nos falar. Se você decidiu tomar para a sua vida os mandamentos de Deus, respeitar as leis de Deus, que sejam sólidos, que aonde quer que você vá, isso não mude. Mesmo que ninguém esteja vendo, que isso não mude. Mesmo que todos estejam vendo ou que todos estejam fazendo errado, que você não faça. É isso que vem nos falar a nossa segunda leitura de hoje. Seja firme, forte, tenha valores sólidos, mas não caia na tentação de viver os pecados. Se fortaleça naquilo que Deus o ensinou. Vamos ouvir agora uma reflexão do nosso evangelho de hoje. O nosso evangelho de hoje vem nos falar sobre a multiplicação dos pães e dos peixes. É claro que a gente sabe que tem um contexto muito maior por trás, tem um aprendizado enorme dentro dessa leitura e nós vamos pegar alguns pequenos pontos para vocês compreenderem sobre o que Deus deseja para cada um de nós. Então Jesus, no nosso evangelho de hoje, estava diante de uma multidão que tinha necessidades. E as necessidades que essa multidão tinha era muito maior do que a vontade só de se alimentar, de satisfazer a carne, mas sim de satisfazer o espírito. Porque era um povo sofrido que vivia, de certa forma, a escravidão por causa daquele reinado daquela época, vivia o aprisionamento sobre as leis que nós conhecemos. Hoje tem mudado muito isso, hoje as leis têm sido mais flexíveis, mais fáceis de lidar do que naquela época. Naquela época, as mulheres não tinham vez. Praticamente, elas viviam aprisionadas e não tinham o direito de ter uma voz ativa. E Deus mostrou para nós, através de Maria, mãe de Jesus, que Ele não olha isso, que Ele não faz distinção. Então, escolheu Maria para ser a mãe de Jesus e deu a ela o direito de ser a bem-aventurada de geração em geração. Esse título ninguém pode tirar dela. Então, as leis vieram mudando, as coisas vieram acontecendo e mostrava para cada um de nós que Deus desejava a igualdade entre todos, homens, mulheres, crianças, jovens, todos devemos ser tratados iguais, com amor, respeito, carinho, fidelidade, entre tantos outros valores que nós sabemos que só Deus tem para nos entregar. Porém, nós temos compromissos para obedecer. Se nós não obedecemos esses compromissos, nós não iremos alcançar essa aproximação com Jesus Cristo. Jesus Cristo ajudou aquele povo porque aquele povo precisava de ajuda, precisava de piedade, precisava de misericórdia. E Deus sempre nos socorre dentro dessas necessidades. Agora, se nós chegamos lá para pedir a ajuda de Jesus com arrogância, com soberba, nos achando grandes, querendo ensinar Jesus a fazer
as curas e os milagres, tentando ser pessoas que não têm humildade no coração, nada irá se manifestar, nenhuma graça iria acontecer. Porque as graças acontecem a partir do momento em que nós abrimos o nosso coração para Cristo entrar. E quando falo que é Cristo entrar, é o Espírito Santo. Porque Cristo nos enviou o Espírito Santo. Então, se você quer receber as graças que aquele povo recebeu, que foi através da multiplicação do pão, que aquele povo pôde se alimentar e ouvir a palavra de Deus, assim alimentando o seu espírito, seja mais humilde. Assuma para a sua vida o compromisso, às vezes, de ajudar o próximo. Assuma esses tipos de compromisso que, às vezes, você acha que não é coisa para você, porque você é melhor do que os outros. Infelizmente, a gente vive numa sociedade que as pessoas têm esse hábito de se acharem grandes e maiores do que os seus irmãos. Porém, acabam quebrando a cara com isso e acabam tendo que aprender na dor a procurar Jesus. Naquela época, mais de 5.000 homens procuravam Jesus exatamente por isso, porque haviam quebrado a cara com os seus comportamentos. Não obedeciam às leis de Deus e acabavam sofrendo as punições diárias. Não era só por questões, às vezes, de cura física, mas sim, a maioria precisava de cura espiritual. Precisava de uma palavra amiga para poder alcançar a salvação. Precisava de um incentivo para poder transformar a sua vida. E Jesus tinha esse incentivo. Muito mais do que ajudar a carne, muito mais do que alimentar o homem com pão, Deus mostrou que nós precisamos de alimentar o nosso espírito, fortalecer quem somos, saber lidar com as dificuldades, parar de ficar se fazendo de vítima. Então, Jesus ensinou isso àqueles homens e eles deram um passo à frente. A conversão é aceitar a palavra de Deus para a sua vida e assumir as atitudes de conversão, passar a deixar de ser vítima para poder construir a sua história com Deus. E construir as histórias com Deus, basta obedecer os mandamentos de Deus e fazer a sua parte. Não ficar reclamando, tentar ajudar, tentar fazer aquilo que é possível e até mesmo com a ajuda do Espírito Santo, o impossível. Vamos ouvir agora os comentários do nosso vídeo de ontem. Os nossos comentários do vídeo de ontem, nós temos aqui já o primeiro é o comentário da Milena Aparecida, que nos mandou amém, gratidão, que assim seja, Milena Aparecida. A Odete Sobral nos mandou boa tarde, missionário, a paz de Cristo esteja contigo e com todos nós. Gratidão pela reflexão, amém, que assim seja. Obrigado pelo carinho, Odete Sobral. A Adélia Santos nos mandou boa tarde, missionário, que Deus te abençoe sempre. Agradeço a Deus por todas as graças recebidas em minha vida, meu irmão. Já faz 4 dias que está sóbrio sem bebidas. Amém. Meu Senhor Jesus, amém. Peço oração e bênção pelos meus filhos, Senhor. Muito bom, a gente tem que render glórias a Deus, agradecer a Deus por Ele estar persistindo nesse caminho. A gente sabe que não é fácil, saiba também disso, Adélia. Não é fácil ele persistir nesses caminhos, depende muito da ajuda da família. Tentações virão a aparecer na vida dele, pessoas irão tentar oferecer a ele a oportunidade de voltar para os caminhos do passado. Se ele cair novamente, tenha a compreensão que é uma batalha, é difícil, não é fácil para ele, mas tem que tentar persistir, ajudar ao máximo, orientar ao máximo. É claro que a gente quer que ele vença, mas a gente tem que compreender que todos nós, não só ele, mas todos nós, temos as nossas fraquezas e cometemos os nossos deslizes. Então, é muito bom saber disso. Com toda certeza, Deus está colocando anjos no caminho dele para poder ajudar ele a manter-se firme, mas é claro que a gente sabe muito bem que aparecerão pessoas tentando fazer com que ele caia em tentação novamente. Mas vamos pedir a Deus, através das nossas orações,
para que afaste todo tipo de perseguição e maldade que venha a tentar derrubar ele dessa conquista, a destruir as conquistas que ele já conseguiu de se afastar desse vício. O Juscelino Fernandes nos mandou ótima reflexão, missionário Wagner. Obrigado, Juscelino, pelo carinho, que Deus te abençoe. A Doreci Nascimento nos mandou: rezo todos os dias a Nossa Senhora do Desterro para parar com esse vício. Não aconselho a ninguém que não use a botar um cigarro nem de brincadeira na boca. É um mal. Bom dia, missionário. Um coração cheio de Deus é a certeza de decisão e atitudes mais acertadas. Meu Deus, me dê forças para sair desse vício, pois quando me sinto angustiada, só tomo café e o cigarro na boca. Meu Deus, só o Senhor quem pode fazer eu mudar. Me faz mal e outra pessoa, apesar de não fumar perto das pessoas para não prejudicar ninguém. A prejudicada sou eu. É claro que a gente sabe que se você está num vício, vivendo a vida de um vício, infelizmente você tem toda a razão ao dizer que a prejudicada é você, mesmo tentando evitar ficar perto das pessoas, para não fazer fumaça perto delas e contaminar o ambiente. Mas a gente sabe que você pode sim vencer essa batalha. É uma batalha difícil, mas requer de você dedicação. Então, todos os dias persista um pouquinho, vá diminuindo na quantidade que você usa, e não precisa ser, às vezes, não sei quanto você consome diariamente, mas faça as contas diárias e tente diminuir às vezes por semana, faça os seus cálculos e tente diminuir aos pouquinhos, mesmo que esse processo demore muito, mas tente diminuir aos poucos, que vai chegar num dado momento que o seu corpo não terá essa dependência e será mais fácil de abandonar. A Luzia Neri nos mandou: bom dia, missionário, a cada dia eu procuro chegar no tempo favorável de Deus, que o Espírito Santo nos conduza a fazer a vontade do Senhor, para podermos alcançar esse tempo. Amo suas explicações, Deus o abençoe. Obrigado pelo carinho, Luzia Neri. É claro que a gente tem que esperar sempre o tempo certo, o tempo favorável para Deus. E não é fácil, a gente tem que admitir e assumir. A Miriam Martins, que é a minha mãe, me mandou: glória a vós, Senhor Jesus Cristo. Bom dia, meu filho querido, a paz de Cristo esteja contigo também. Deus que abençoe sempre você e seu canal de oração. Obrigado, minha mãe, pelo carinho, uma pessoa muito especial na minha vida. A Lenilde dos Santos Bovolin mandou: irmão, peço oração para minha filha Camila dos Santos. Então peço a todos aí que possam estar colocando em oração a Camila dos Santos. A gente não sabe ainda o que ela tem, mas que Deus possa agir da melhor forma possível para manifestar as graças necessárias na vida de Lenilde e da sua filha Camila, para que Deus possa ajudá-las a encontrar a melhor forma e o melhor caminho para poder resolverem os problemas que estão tirando a paz que elas tanto são convidadas a viver. No mais, essas foram os comentários do vídeo de ontem. Espero que tenham gostado da nossa reflexão de hoje e que a paz do Senhor esteja com cada um de vós.